Tudo bem, pessoal? Voltamos agora na segunda parte da aula sobre CIAF. Vamos ver o que é que eu separei nessa segunda parte para nós aprofundarmos o nosso estudo. Então você está vendo aqui que agora a gente vai estudar modalidades de uso, forma de acesso e fornecimento de dados. Então presta atenção que eu vou te dar uma dica feroz logo no começo. Modalidade de uso tem a ver com o órgão como um todo. Ou seja, a modalidade de uso se aplica a todo o ministério. Só que dentro de um ministério, eu posso ter formas de acesso. Algumas unidades vão ter o acesso total e online e outras vão ter o acesso offline. Daqui a pouco eu vou te dar um exemplo que encaixa como uma luva para o que eu estou te falando aqui agora. E esse exemplo ele te ajuda na prova. E depois a gente vai tratar sobre fornecimento de dados, ou seja, você tem uma entidade que não faz parte da estrutura do Orçamento Fiscal e Seguridade Social, mas que por algum motivo ela quer ter acesso aos dados, por exemplo, para fins de transparência, acompanhar o governo, certo? Existem algumas entidades que têm essa necessidade, e a STN ela pode franquear o acesso, lógico, mediante um ressarcimento pelo uso das bases, ok? Nada a esconder, transparência total. Mas existe um custo envolvido para ficar acessando o sistema e esse custo é cobrado para essas entidades que têm desejo de ter acesso aos dados fornecidos pela STN. Então, esse bloco a gente vai começar atacando esses pontos aí. Vamos lá então. Então, o CIAF permite que os órgãos utilizem duas modalidades, total e parcial. Modalidade total. Processamento de todos os atos e fatos do órgão do CIAF, incluindo as eventuais receitas próprias. Identificação de todas as disponibilidades financeiras do órgão por meio da conta única. Sujeição dos procedimentos orçamentários e financeiros ao plano de contas. E mais importante, o CIAF se constitui na base de dados orçamentários, financeiros, contábeis para todos os efeitos legais. Ou seja, quem usa o CIAF na modalidade total não precisa, para fins fiscais, para qualquer fim, ter um outro sistema paralelo. Coisa diferente de quem usa na modalidade parcial. Quem usa na modalidade parcial tem que ter o seu sistema para poder registrar tudo, já que não usa o CIAF na sua plenitude. Vamos ver um pouco agora sobre a modalidade parcial. Execução financeira dos recursos previstos no Orçamento Geral, efetuada pelo CIAF. Não permite o tratamento dos recursos próprios e não substitui a contabilidade do órgão, sendo necessário, portanto, o envio de balancetes para a incorporação de saldos. Aí vou dar um exemplo aqui sobre o que é que vem na LDO, certo? Relacionada à LOA 2020. Os orçamentos fiscal e seguridade social, parará, compreenderão, aí no final diz assim, ó. Devendo a correspondente execução orçamentária e financeira, olha o que está falando aqui, da receita e da despesa, ser registrada na modalidade total do CIAF. O que é que está bem claro aqui na lei? Está na lei, não está em portaria, isso é lei. Se você faz parte da administração direta, e aí inclui os poderes, se você é uma autarquia, se você é uma fundação pública, se você é uma empresa estatal dependente, você deve adotar o CIAF na modalidade total. E nesse caso, o CIAF substitui sua contabilidade. Você não precisa de uma contabilidade paralela. Beleza? Aqui estão os exemplos de empresas estatais dependentes que devem adotar o CIAF na modalidade total. Formas de acesso. Preste atenção. A forma de acesso ela não é para o ministério. Ela é para cada unidade gestora. Então, enquanto a modalidade total é para todos, a unidade gestora vai ter um tratamento diferenciado dentro de cada ministério. E aí eu vou dar o primeiro exemplo já, que aí a gente já mata isso. O normal, o mais comum, é que você seja modalidade total e você seja uma unidade gestora online. O que é uma unidade gestora online? É uma unidade gestora que está totalmente integrada ao CIAF. Inclusive está conectada com a conta única. Só que eu vou dar um exemplo tranquilo para você, que você vai levar para a sua vida e vai acertar as questões da prova. Imagine que você faz parte do Ministério das Relações Exteriores.
O MRE, ele faz parte da administração direta, logo, ele deve usar o CIAF na modalidade total. No entanto, dentro do MRE, você tem repartições públicas do Brasil no exterior, que são as embaixadas. Então, as embaixadas, elas são o quê? Elas são unidades gestoras offline. Elas estão fora elas fazem parte da modalidade total, mas elas não estão conectadas com a conta única. Tanto é que você vai ter contas especiais para as embaixadas no exterior, até porque no exterior você não vai pagar com real, você vai pagar com a moeda local. Então, vai ser feito parcerias com os bancos centrais do exterior, certo? E por meio dessas parcerias vão ser abertas contas especiais para essas unidades gestoras offline, ou seja, você tem unidades gestoras online, está conectado com a conta única, e unidades gestoras offline, que não estão conectadas com a conta única. Mas nesse caso, tanto essas UGs online quanto offline fazem parte do mesmo ministério que adota a modalidade total. Beleza? Então vamos lá. Características da modalidade da forma de acesso online. Todos os documentos orçamentários e financeiros são emitidos pelo sistema. A própria UG pode atualizar os arquivos do sistema. As disponibilidades financeiras da UG são individualizadas em contas contábeis no CIAF, compondo o saldo da conta única. Offline. As disponibilidades financeiras da unidade são individualizadas em conta corrente bancária e não compõem a conta única. Próximo. A UG emite seus documentos orçamentários, financeiros e contábeis previamente à introdução dos respectivos dados no sistema. E a UG não introduz os dados relativos aos seus documentos no sistema, o que é feito por meio de outra unidade denominada polo de digitação. Então, como é que funciona nas unidades gestoras offline? Elas passam as informações para alguma unidade do MRE, que é o polo de digitação. Essa unidade pega essas informações offline e essa unidade faz a carga para o CIAF, ou seja, para as unidades que estão online. Beleza? Então, lembrando, as UGs offline elas são exceções para duas coisas. Elas são exceções à conta única do Tesouro, porque existem recursos que estão fora da conta única, até por uma necessidade administrativa, porque você tem que pagar com base na moeda local. E elas também são exemplos de unidades que fazem parte da modalidade total, mas são UGs offline, porque o padrão, o normal, o mais comum é você é da modalidade total e você é um UG online, tá bom? Curiosidade sobre a modalidade de uso e forma de acesso. Empresas públicas independentes que não são obrigadas a usar o CIAF, mas usam na modalidade total, SERPRO e Casa da Moeda. Empresas públicas independentes que usam o CIAF na modalidade parcial estão integradas de forma online. Devem recolher tributos via CIAF, Correios. Continuando, agora vamos fazer umas questõezinhas. Assinale a opção correta. Uma das vantagens asseguradas pelo CIAF foi a descentralização dos recursos de caixa do governo federal. Não é descentralização, é centralização. Falso. Um dos objetivos alcançados pelo CIAF consiste em possibilitar o registro contábil dos balancetes dos estados e municípios. Olha aí a questão aparecendo. Essa é uma das poucas opções em que vai ter estado e município e vai ter CIAF e a questão vai estar certa. Esse é o gabarito, mas vamos avançar. A adoção do novo CIAF permitirá a existência paralela do CIAF operacional indefinidamente. Falso. Hoje, na verdade, você tem apenas o CIAF e você tem o Tesouro Gerencial. Então, o CIAF são para os operadores e o Tesouro Gerencial é para a consulta. Beleza? Facilitar a consulta de uma forma mais amigável. D. O extrator de dados é uma ferramenta que permite extrair do sistema dados que não são mais relevantes ou que já perderam a validade. Olha, se você vai fazer um extrator de dados, você vai fazer um extrator de dados para informação não relevantes? Totalmente errado. Letra E. A modalidade de uso é considerada parcial quando engloba, além dos recursos do OGU,
apenas os recursos próprios da administração direta. Então, além dos recursos do OGU, vírgula, os recursos próprios da entidade. E aqui seria total. Beleza? Então, a modalidade parcial, ela não permite o tratamento dos recursos próprios. A única modalidade que permite o tratamento dos recursos próprios é a modalidade total. Ok? Agora, pessoal, a gente vai falar sobre fornecimento de dados. Então, preste atenção. É importante saber que podem ser fornecidos dados orçamentários, financeiros, contábeis para entidade de direito público e para entidade de direito privado. Eu vou dar um exemplo de entidade de direito público que pode ter interesse no CIAF e que não faz parte do Orçamento Fiscal e Seguridade Social, o Conselho Federal de Contabilidade. Então, o Conselho Federal de Contabilidade ele pode ser uma entidade que tem interesse em estudar o CIAF para pesquisas, consultas, etc. E é uma entidade de direito público. Agora eu vou dar um exemplo de uma entidade de direito privado que pode ter interesse em acessar os dados do CIAF. Por exemplo, existe uma ONG chamada Contas Abertas e ela gosta de fazer o monitoramento e o acompanhamento dos gastos do governo. Então, ela é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos e que pode ter interesse em acessar o CIAF. Ou seja, essas duas entidades elas não fazem parte do Orçamento Fiscal e Seguridade Social, mas elas têm interesse em fazer consultas ao CIAF. Só que essa consulta, ela custa recursos, porque você vai dar mais senha, você vai carregar o sistema com maior número de usuários, certo? E ela precisa ser ressarcida, remunerada, é o que a gente vai tratar aqui agora. Então vamos lá. Quanto ao fornecimento de dados, o mesmo está condicionado à celebração de um termo de cooperação técnica, ou seja, sem termo de cooperação técnica, nada feito. E o que é que esse termo vai falar? Ele vai falar da forma de fornecimento, do ressarcimento dos custos e das obrigações da entidade. E aí você tem duas formas de fornecer os dados, o eventual e o continuado. O continuado, ele só pode ser para entidade de direito público, ou seja, seria o caso do Conselho Federal de Contabilidade. Os outros, que é o eventual, ele pode ser, por exemplo, para ONGs, contas abertas. E aí você tem aqui incidência isolada, inclui a hipótese de disseminação mediante transmissão de dados, acesso online à base dos sistemas. Agora, fornecimento continuado, incidência repetida com periodicidade definida, tá bom? Vamos fazer uma questãozinha sobre isso, que caiu no TCU. Por intermédio do CIAF, seu principal instrumento de gestão, a STN realiza o acompanhamento e o controle de toda a execução orçamentária e financeira do governo federal. Acerca da tabela de eventos utilizada para transformar os atos e fatos administrativos em registros contábeis automáticos no CIAF, julgo o item que se segue. O fornecimento continuado, porque tem o fornecimento, presta atenção, tem o fornecimento eventual e o fornecimento continuado. Vamos avançar. O fornecimento continuado de dados contábeis no CIAF, por meio do acesso online às bases de dados, é permitido às instituições públicas em geral. Não. É permitido às instituições de direito público. Primeiro erro aqui. Mediante habilitação no sistema desejado, o qual é renovável periodicamente. Até aí não vejo nenhum problema tão grave. Em alguns casos, é feito com base em termos de cooperação técnica. Segundo erro. Sempre, não é alguns casos, sempre precisa de termo de cooperação técnica. Tudo bem? Pessoal, a gente vai encerrar mais esse bloco. No próximo bloco, a gente vai voltar para falar ainda de CIAF e a gente vai falar sobre segurança do sistema, que é o terceiro bloco. Depois vai ter o quarto bloco, que a gente vai falar dos principais documentos dentro do CIAF. E aí a gente encerra esse grande bloco de CIAF. Fiquem com Deus e até daqui a pouco.